E nós vamos trazer esse tema. Palavra de hoje, anote aí: sacrifício vivo. Muito bem, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Gente, o título sacrifício vivo dessa palavra, ela traz uma ideia de um sacrifício, né, que não irá tirar a vida, porque o sacrifício era feito da seguinte maneira: o homem pegava um animal e o sacrificava, né, como oferta, como expiação pelo pecado. E interessante é que quando sacrificava-se o animal, teria que se olhar nos olhos do animal. Era como se fosse uma transferência. Eu transferia o meu pecado para o animal, para a ovelha. Era um macho sem defeito, bonito, sem mancha, sem mácula, sem defeito. E ele olhava para o animal. Imagina você sangrando, sacrificando ele e tendo que olhar nos olhos, vendo a vida se esvair, e você dizer assim: ele morreu por causa de mim. Consegue entender isso? Ele morreu por minha causa, a ovelhinha. E Jesus fez isso. Ele, como ovelha muda, ele foi sacrificado por mim. Ele foi sacrificado por nós. Só que hoje existe um sacrifício vivo que é citado lá em Romanos, capítulo 12, o versículo 1. Ele fala de um culto racional. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje não precisa, derramamento de sangue. Não precisa mais derramamento de sangue. E diz aqui o texto, Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aí ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto inteligente, é um culto que eu penso, que eu reflito, tá? Não é algo sem pensar, não. Quer ver um exemplo de culto racional, de sacrifício vivo? Ontem eu fiz um sacrifício, e eu estou vivo aqui para contar a história. Eu subi o monte, fui até o topo, orar pelas pessoas, orar por mim também, que eu também preciso. E eu fiz um sacrifício de subir, mas não só de subir. Além do sacrifício de estar subindo, foi desgastante. Olha, muito cansado, porque eu saí da madrugada, não fui para casa dormir, fui direto para lá. Fiquei acordado 24 horas praticamente, porque eu fui dormir à tarde, quase 5 da tarde. De 3 horas eu cheguei, fui almoçar, tomar um banho. Na verdade não almocei. E quente demais. Ontem estava muito quente, estava mais. Olhei para um lado, para o outro e, a adrenalina estava tão grande ainda que não conseguia até dispersar. Demorou um pouco. Então depois eu dormi pouco e vim para cá. Na verdade, só vou dormir bem quando eu chegar em casa hoje. Mas o sacrifício também maior, Amaro, ontem a gente fez não é uma festa, né? Mas um bolinho, né? Para parabenizar o João. Foi lá na escola dele. E eu não pude estar lá. Não pude ir. Completou 3 aninhos, eu não fui, não estava presente. Mas assim, eu falo, tem que compensar, né? Tem que fazer um momento meu e dele.
para poder compensar. Não pode perder essas coisas, né? Mas era uma coisa que já estava planejada. Interessante que a gente marcou as coisas para o mesmo dia e falou: nossa, eu prometi para Deus, eu não posso quebrar. Eu podia dizer não vou não, Senhor. Eu vou outro dia, mas foi o meu sacrifício. E ele diz aqui, versículo 1, no finalzinho, ele diz que esse sacrifício vivo, com o corpo, ele é santo, ele é agradável a Deus. Ou seja, santo é separado. Nós separamos esse sacrifício, essa dedicação para Deus, e Deus se agrada disso. Significa que você está priorizando Deus, colocando Deus em primeiro lugar, e como diz o Senhor Jesus, as demais coisas sendo acrescentadas. Por que tem pessoas que conquistam e outras não? Porque algumas pessoas sacrificam, separam para Deus, enquanto que outras não fazem isso. Existe uma diferença muito grande no serviço para com Deus. Existem pessoas que estão servindo a Deus, mas não sacrificam a Deus. Existem outras pessoas que, além de servir a Deus, elas sacrificam para Deus. Ele diz: esse é o vosso culto racional. Eu penso no que eu faço, no sacrifício que eu faço, no esforço que eu faço, porque eu quero agradar a Deus. Depois de alguns dias de meditação, meditando nesses versículos, sabe, eu cheguei a essa conclusão de culto racional. É interessante falar, gente, sobre a razão na vida com Deus, uma vez que esta, sabe, gente, essa vida com Deus, se tratando de vida espiritual, comunhão, hoje, infelizmente, ela é colocada um pouco à parte, porque as pessoas estão interessadas em adquirir as coisas. Elas querem a recompensa, mas elas não querem seguir o caminho para essa recompensa. Aí que está o problema. Ela quer chegar até a bênção, mas ela não quer percorrer o caminho da bênção. Ela quer chegar até o milagre, mas ela não quer percorrer o caminho do milagre. Ela quer alcançar a providência, mas ela não quer, gente, mover uma palha sequer, um músculo sequer. Nós temos que verificar, à luz da Bíblia, à luz da palavra, Paulo nos incita a fazer para servirmos a Deus, sabe, gente, com a nossa razão. Nós temos que usar o racional. Nós somos seres pensando, somos diferenciados das demais espécies, dos animais. Nós somos racionais. O texto inicia, sabe, com um pedido de Paulo aos irmãos de Roma. Ele faz um apelo, gente. Nós podemos perceber o tom que Paulo ele trata os irmãos a partir da primeira palavra do texto. O apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos. Esta palavra exprime uma súplica aos irmãos, e esta súplica, por sua vez, ela tem um objetivo: aquilo que fazemos com a nossa vida diariamente. Paulo, ele está tratando de um tema muito conhecido, né, pelos judeus, que é o sacrifício. Só que Paulo, sabe, ele não fala de sacrifício animal, mas ele fala do sacrifício do seu próprio corpo. Paulo está suplicando aos irmãos que os seus corpos sejam oferecidos completamente a Deus, sabe, como um sacrifício agradável a Ele. Não com derramamento de sangue, não com tortura. Não. Se assim fizermos, sacrificaremos a nossa vida no sentido que não vai ter nenhum louvor diante de Deus.
Deus não quer, Ele já morreu, já entregou o Filho dele, Jesus, para fazer isso. Mas qual o tipo de sacrifício que Ele pede para o nosso corpo? Sabe, nós temos que sacrificar quando tudo diz que não, quando queremos duvidar, quando queremos, sabe, tender para o pecado, quando queremos tender para a desistência, nós sacrificamos dizendo: eu escolho confiar em Deus, eu escolho acreditar em Deus. Eu tenho, gente, que através do sacrifício corresponder com o meu corpo, com a minha vida. Ou seja, todos os meus membros, as minhas habilidades, as minhas escolhas, tudo aquilo que está em mim vai expressar um sacrifício para agradar a Deus. Com a minha mente, eu vou me sacrificar para não duvidar. É um sacrifício. A mente diz algo, ela diz: não vai dar certo. Sabe, a gente começa a ter um conflito, né? A natureza humana, a razão humana. Mas eu vou, sabe, contra isso. Eu vou, à luz da palavra, confrontar e acreditar em Deus. Sacrificar vontades, desejos. Minha vontade agora, ela está dormindo. Mas eu vou sacrificar para levar a palavra, para orar, para consagrar a minha vida, para dedicar a minha vida a Deus. Muitos querem conquistar, muitos querem vencer, muitos querem resultados, mas esse caminho básico é necessário. Apresentar a sua vida em sacrifício, é isso. Sabe, gente, é você colocar sua vida no altar. Colocando a sua vida no altar de Deus. A minha vontade, meus planos, eles não são mais meus. Os meus planos são os planos de Deus. Os sonhos de Deus para mim, os planos de Deus para mim, eu vou sonhar os sonhos dele. Sabe? E quando eu faço isso, ele apenas permite que o fogo queime, para que o cheiro suave, ele suba para com Deus, com um aroma agradável. Não se trata de fazer alguma coisa boa. Trata-se de morrer para a nossa vontade e permitir que o fogo nos queime por completo. Vai queimar a dúvida, vai queimar as preocupações, a ansiedade. O sacrifício, ele tem 3 características, tá? Primeiro, ele é vivo, ele é santo e ele tem que ser agradável a Deus. Nós temos que observar, sabe, que essas características, elas são específicas. Vamos lá, sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo, preste bem atenção, sabe, gente, ele deve ser oferecido no altar. Mas, pastor, onde é o altar de Deus? É na igreja? Onde é o altar de Deus? É um lugar físico para literalmente queimar, incendiar, como antigamente, na época do templo de Salomão? Não. Isso não faria sentido algum nos dias de hoje, nos dias de tempo de graça. Pois se perdemos a nossa vida sacrificando ela no altar físico, então invalida, né, a obra redentora de Jesus. Sendo assim, este é um sacrifício vivo que nós faremos diariamente em nossas vidas na caminhada, na renúncia. A minha vontade é essa, mas qual é a vontade de Deus? Então, eu vou anular a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu matei o meu desejo, a minha vontade, para sacrificá-la ao Senhor. Eu lembrei daquele jovem rico, chegou lá diante de Jesus,
Ele, mestre, o que eu faço para eu ser salvo? Faço o quê? Olha, Jesus disse, conhece os mandamentos? Isso. Não matarás, não furtarás, e tal. Tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Jesus não disse que era mentira dele. Não. Porque de fato ele andava segundo as prescrições da lei. Mas Jesus disse, uma coisa te falta. Faltando uma coisa. Você está fazendo de fato. O que você falou é verdade. Mas falta uma coisa. O sacrifício. Jesus, ele disse, pega tudo que você tem e dá aos pobres. Reparte com os pobres. Jesus queria que ele fosse pobre, que ele ficasse pobre, que ele quebrasse, que ele tivesse prejuízo. Não. Jesus, ele queria fazer uma prova, um teste, para saber aonde estava o coração daquele moço. Isso é o sacrifício. Aonde estiver o seu coração, aí também vai estar o seu tesouro. Deixa eu falar algo para você. O Senhor, ele conhece você na íntegra. Tem pessoas que de boca falam que amam a Deus, que adoram a Deus, mas só palavras. Deus quer ver ações. Falar que faz e não fazer, quantas pessoas estão assim hoje? Primeiro, nós vimos aqui o sacrifício santo. Tem agora o sacrifício agradável. Em Gênesis capítulo 8, o versículo 20 até o 21, diz: levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos, o sacrifício tem que ser limpo, de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro. Que maravilha, hein? O sacrifício tem que ser limpo, puro, agradável. O nosso sacrifício deve ser agradável, pois no texto de Gênesis, Noé levanta um altar e oferece ali alguns animais sobre aquele altar. E o texto fala que o Senhor aspirou o cheiro suave. Tudo que você faz, o Senhor recebe e Ele aspira esse teu sacrifício. Ele deve subir com cheiro agradável para o Senhor. Sabe, gente, para que o nosso sacrifício suba com esse cheiro suave, o nosso corpo precisa estar limpo. Eu não me refiro a uma limpeza física. Nos sacrifícios do Antigo Testamento, os holocaustos oferecidos eram sempre dos melhores animais que haviam lá dentro do rebanho. Animais limpos conforme o Senhor ordenou na lei de Moisés. Hoje, gente, nós também devemos nos limpar, sabe, através da água da palavra e do sangue de Jesus. Conforme Jesus disse aos discípulos, nós somos limpos pela palavra. João 15:3. Assim devemos caminhar, queridos, na palavra de Deus, para que a nossa vida seja limpa pelo seu poder e o nosso sacrifício seja agradável ao Senhor. Consegue entender? O culto racional, em outras palavras, é por escolha própria. Eu decido, eu escolho a Deus em sacrifício para que a vontade dele seja superior às minhas próprias vontades. Escolher não andar mais na carne, não mais andar nos meus desejos, e me voltar para Deus em santificação, sabe, não usando da razão para dar lugar à carne. Pelo contrário, o nosso culto racional, ele não, sabe, gente, não pode ser um sacrifício qualquer, tem um esforço. Um esforço.
para que a carne não tenha mais domínio sobre o meu corpo físico. Racional é escolher viver a vida de santificação, uma vida no Espírito Santo, para que em tudo seja glorificado Deus no meu corpo. Rapaz, sabe o que é glorificar Deus no corpo? Significa que as minhas mãos apontam a palavra. Os meus olhos, eles são luz, né? Eu só consigo ver o bem nas pessoas. Tem gente que só consegue ver defeito, né? As qualidades, poucos conseguem ver qualidades. Nós temos que aprender que é isso, devemos entender que somos um sacrifício ambulante. Temos que nos apresentar dessa forma a Deus, apresentar a nossa vida em santidade, para que sejamos agradáveis a Deus, através do limpar da palavra, do sangue do Cordeiro. Aí sim, nós começamos a perceber mudanças, porque o nosso sacrifício gera resultados. O caminho para essa santidade começa na nossa escolha, gente. Sem essa escolha inicial, não existe uma possibilidade de viver em santidade. Mas, se buscarmos com diligência a santidade, certamente a encontraremos. Tem que ter empenho, garra, tem que ter. Nós não podemos permitir, não podemos deixar que a nossa vontade, o nosso desejo prevaleça. Não, eu vou sacrificar. O mundo diz que não. Mas, meu irmão, o Espírito Santo diz: sacrifique a sua vida, sacrifique seus desejos, seus anseios, sacrifique tudo. Porque quando nós sacrificamos a Deus, os resultados vêm. Que maravilha, hein? Ah, vem. Aí você começa a ver as coisas dando certo. Você começa a ver as coisas fluindo, prosperando. Dificuldade vai ter, não vai acabar. Vai ter problema. Vai ter adversidade. Vai ter coisa, meu irmão, que você vai botar a mão na cabeça e vai dizer: meu Deus, mas sacrifique. Sacrifique em todos os aspectos. Uma vida de sacrifício. Uma vida de renúncia. Uma vida, gente, que você escolhe. Sabe, eu escolho estar aqui agora, pregando, ministrando. Eu amo isso. Estava falando para Amaro agora. Eu não me vejo fazendo outra coisa, não. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha. A gente se diverte, né? Imagina, fazendo o que eu gosto, que eu amo. Estou cansado, estou sacrificando. Você não sabe o peso que eu estou sentindo aqui agora. Cansaço. Tem um irmão um dia desse: pastor, nem parece que o senhor está cansado. Aí eu falo: nem parece, né, irmão? Mas só Deus sabe. E tem gente que a gente fala: vou orar por você. Ora, pastor, não esquece não. E tal, e dá-lhe coisa e tal. Mas muitas das vezes o peso é tão grande, tão intenso, que a vontade é dizer: não, me entrego. Eu me rendo. Ah, meu Deus do céu. Tem uma canção, Amaro, eu não sei se é Galileu, acho que é de Fernandinho. E logo no início, né, ele começa a falar. Eu não sei se é de Fernandinho ou se é de Leonardo Gonçalves, mas ele fala assim: eu me rendo a ti, eu me rendo. Sabe, se render a ele não é fácil. Se desarmar, né?
Por causa disso, por causa daquilo, por causa... Sabe, a gente coloca tantas coisas, não é assim? Tantas justificativas. É complicado. E nós começamos a querer não mais nos render. Nós queremos agora, sabe, a colocar a nossa vontade, nossos conceitos em primeiro plano, nosso achismo. Porque eu acho. Eu acho? Não tem que achar nada. Quem acha é ele. Ele que tem que achar. O que eu penso, meu irmão, não interessa. Não adianta não. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ele vai responder o melhor para a senhora, para o Senhor. Vai deixar, meu irmão, de se render a Cristo? Não. Todo aquele que se rende, ou seja, sacrifica-se a Ele, esse recebe resultados inimagináveis. Não tenha dúvidas disso. Jesus disse: aquele que negar a si mesmo, negue-se a si mesmo. Você negar a sua própria vontade, a sua própria, seu próprio desejo, seus próprios ideais, por amor do Evangelho, prepare. Os resultados vão surgir na sua vida de forma tremenda, tremenda. Meu amigo, minha amiga dessa programação, está na hora de você sacrificar mais, física, financeira, espiritualmente falando. Pastor, mas tem que sacrificar mesmo? Tem gente que diz que não precisa mais sacrificar porque Jesus já sacrificou por nós. Jesus disse: o reino de Deus é por esforço. Somente os que se esforçam que se apoderam dele. Eita glória! Sacrifica, meu irmão. Você quer ter um bom emprego? Estude, se prepare, se condicione, se aperfeiçoe. É ou não é? Faça um curso, faça uma faculdade. Pastor, mas é cara a faculdade. Sacrifique mais ainda. Trabalhe de dia, estude de noite. Sacrifício. Só tem as coisas que sacrifica. Eu quero a bênção de Deus. Aí eu vou subir um monte, vou orar. Mas não vou só subir um monte e cruzar o braço depois não. É subir um monte e trabalhar. É subir um monte e esperar. É subir um monte e agir. É subir um monte e começar a criar situações para eu chegar na minha vitória. Pastor, não vou colocar na justiça isso ou fulano ou essa causa, porque eu estou colocando na mão do juiz que é Deus. Peraí. É bem assim não. Você tem um direito, tá certo, tá seguro, age mesmo. Não fica só esperando. Jesus é advogado fiel. Tem que ter essa mania, né? Querido, não é assim que funcionam as coisas não. Eu estava conversando com o pastor Wagner ontem e falando uma coisa. Uma pessoa aí que falou de uma situação. Não, se eu conseguir é da vontade de Deus. Se eu não conseguir é porque Deus não quis. Não é bem assim não, irmão. Ele falou: estou esperando Deus dar uma direção. Deus vai dar uma direção? Vai. Agora, às vezes Deus fala e a pessoa não quer ouvir. Vou esperar um pouquinho, vou ficar igual a Ageu, vou ficar lá na minha torre de vigia para ver a resposta que o Senhor me dará. Peraí, irmão, às vezes Deus já deu a direção, só falta tu ter coragem de sacrificar e agir. Para comprar um carro tem que ter sacrifício. Comprar uma casa, comprar um bem, uma propriedade, sacrificar, fazer uma viagem, até para sair de férias tem que sacrificar.
Por que, pastor? Qual é o sacrifício das férias? Deixa eu explicar para você. Quando tu sai, tu ganha o teu salário normal, né? Mas na volta tu não vai ter nada. Então o sacrifício é você ficar um mês sem dar. Mas você teve antecipado? Teve. Mas gastou com um lazer. Porque geralmente, né, quando a pessoa sai de férias para um lazer, ela vai gastar com um alto preço. Ou não é verdade? Então tudo na vida tem um preço que se paga. E o preço nem sempre é financeiro, não. Para você ter um filho obediente, tem que sacrificar ele, às vezes dizendo não. Tem que estar firme, tem que estar junto, tem que estar do lado, supervisionando. É ou não é? Tem um preço. Botar filho no mundo é fácil. Educar é sacrifício. Está entendendo, gente? Sacrifício vivo você tem que ser. Agradável a Deus, por sinal. Queridos, eu sei que não é fácil para muitas pessoas esse termo sacrificar. E se tratando de finanças, tem gente que diz assim: eu não. Sacrificar, na hora de sacrificar jejum, ela sacrifica, oração, mas na hora que se trata das finanças, ela pula fora. Opa, não vem para aí não, meu irmão. Mas nós só colhemos o que plantamos, concorda? Elias, ele plantou água, Amaro. Estava seca, não chovia mais de 3 anos. E ele pega a água, enche o altar de água, o sacrifício inundado de água, e vai Elias orar para chover, e chove. Ô querido, se você plantar dinheiro, você vai colher dinheiro. Tá, ô pastor, que conversa é essa? Olha, semente de feijão, você planta feijão, não vai comer milho não. Você colhe feijão. Se você plantar aí, você vai colher. Você vai ter resultados sobrenaturais. Essa é a palavra de hoje para a sua vida. Pastor, eu não posso agora, eu vou segurar mais um pouquinho. Sacrifica, luta, se esforça, se empenha. Deus tem promessa para a sua vida, rapaz. Agora tu vai ter que sacrificar um pouquinho. Noites de vigília, oração na madrugada, sabe? Indo à igreja, cultuando, buscando a direção do Senhor, mas também tomando atitudes. Eu poderia ficar aqui o tempo todo falando desse texto, não faltaria palavras. Mas você tem que analisar o que eu preciso sacrificar, Senhor. Pede entendimento, pede sabedoria que Ele vai te dar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.